Olá a todos, eu gostaria de agradecer o convite do Centro Cultural da UFMG para participar desse projeto Aulas Abertas. Meu nome é Adinaldo Cardoso, eu sou terapeuta ocupacional. Eu vou falar um pouco sobre as atividades nesses tempos de pandemia e gostaria de salientar 3 pontos, né? O primeiro deles seria a necessidade, nesse período, de cuidar também da saúde física e mental, né? E nesse cuidado da saúde mental, um aspecto importante seria selecionar as informações com que a gente tem contato no dia a dia. A gente é bombardeado continuamente com mensagens pelas redes sociais, pelo celular, pelo WhatsApp e também pelos telejornais da pandemia, né? Tudo isso pode interferir nas questões emocionais, interferindo também no sono, gerando ansiedade, né? É importante estarmos informados e antenados, né? Não viver alienados. Mas, por outro lado, é também importante a gente selecionar as informações. Então, não preciso ficar o dia inteiro ouvindo o noticiário ou em contato com as notícias. A gente também recebe muita fake news também pelos aplicativos, né, de celular. Então, não é necessário ficar o tempo todo, mas eu posso ter contato com as informações, ficar atualizado e selecionar um pouco essas informações, né? Da mesma forma que o corpo tem que digerir aquilo que a gente come, né? O cérebro, as emoções precisam também digerir tudo aquilo com que a gente tem contato no dia a dia. Também as notícias tristes, a tensão que hoje a gente vive com a pandemia e essa ansiedade em relação ao futuro, né? Então é importante também, além dessas selecionar as informações, estabelecer uma rotina equilibrada de atividades. A primeira delas seria aquelas que estão relacionadas ao ciclo circadiano, que é horário de dormir, acordar, é importante manter isso, né? E durante o dia programar atividades diferentes, né? Nós temos aquelas atividades que são necessárias, que a gente precisa fazer todo dia para cuidar da saúde, como atividade física, alimentação, etc. Então é importante manter essas atividades e também selecionar outras atividades que possam nos ajudar a lidar emocionalmente também com esse período. E aqui eu gostaria de citar algumas atividades que podem nos ajudar nesse sentido. Uma delas seria as atividades expressivas, aquelas relacionadas à arte, né? Pintura, escrever, música, cantar, dançar, tocar um instrumento, todas aquelas que estão relacionadas com a expressão, né? Depois a leitura de textos filosóficos, poesia, ou mesmo outras histórias que nos ajudam também a enfrentar também essas dificuldades. Depois nós temos também atividades ligadas ao voluntariado, mesmo nesses tempos de pandemia. São várias as iniciativas e as pessoas têm se engajado em atividades voluntárias, ajudando na confecção de máscaras, na arrecadação de alimentos para aquelas pessoas que estão necessitadas. Então, essas atividades também são importantes porque nos colocam em contato, em conexão também com as outras pessoas. E a gente tem também as atividades espirituais, que são aquelas relacionadas a práticas religiosas, mas não somente, né? Nós temos também aquelas atividades, por exemplo, como yoga e meditação, que também envolvem esse aspecto espiritual. E mesmo para quem não tem um referencial religioso, essas pessoas têm princípios como solidariedade, justiça, então se conectam também com o sentido de vida delas a partir de atividades que focam nesses aspectos, né? Uma outra coisa importante, né? Então, selecionar as informações.
Programar, ter uma rotina equilibrada de atividades que privilegiem vários tipos de atividades que nos estimulam e nos mantêm também emocionalmente saudáveis. E uma outra coisa é o viver o momento presente. Viver o momento presente tem se revelado muito importante nesse período. E viver bem o agora, concentrar no presente, é uma prática já descrita há muitos séculos pelas tradições religiosas orientais, pelos místicos do Ocidente, mas também por filósofos como Pascal, né? E nesses tempos de pandemia nos ajudam muito. Por exemplo, Pascal dizia que a gente vive sempre em tempos que não são nossos. Ou está preocupado, ou quer ficar preso ao passado, ou preocupado com o futuro. E ele diz: vagamos em tempos que não são nossos, esquecemos daquilo que realmente nos pertence, que é o presente. Então, nesse período de pandemia, que a gente não sabe o futuro, quando vem a vacina, às vezes essa preocupação com o futuro nos impede de viver bem o momento presente. E ele é muito importante. Então, a programação de atividades nos ajuda a concretizar e realizar aquelas atividades, e a vivência do momento presente nos ajuda a realizar conscientemente essas atividades. E isso é muito importante, porque ao final do dia, a gente sente que fez algo. Quando a gente termina o dia e tem aquela sensação de que não fez nada, gera um sentimento de incompletude, de inutilidade, talvez, né? Então, isso não faz bem. Ao programar as atividades e concentrar na vivência do momento presente, a gente ajuda, né, a viver esse período, né? Também a psicologia tem falado ultimamente sobre essas questões, a importância de viver o momento presente. E nesse período de pandemia nos ajudam também aquelas pessoas que fizeram experiências em momentos fortes e difíceis da vida, né? Período como a pandemia do coronavírus é novo, mas houveram situações na história em que pessoas experimentaram situações difíceis, e as experiências delas também nos ajudam a viver hoje. É o caso daquelas pessoas que enfrentaram a Segunda Guerra Mundial, o campo de concentração. E aqui eu queria citar o neurologista austríaco Viktor Frankl. Ele é considerado a terceira escola de Viena. A primeira é Freud, depois Adler e depois Viktor Frankl, que fundou a logoterapia, né, que é a terapia do sentido. E o Viktor Frankl, ele tem uma frase que eu acho muito apropriada para a gente nesse momento. Ele dizia o seguinte: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não se pode transformá-la, devemos transformar a nós mesmos. Então, esse programa de atividades, programar as atividades importantes, aquelas que têm sentido, concretizar essas atividades, cuidando dos aspectos físicos e mentais nesse período de pandemia, vivendo bem o momento presente, também é um caminho também para essa transformação de si mesmo, para poder lidar melhor com esse período em que a gente não previa na história e que temos que viver, e provavelmente nos próximos meses viveremos com todos esses cuidados de contato, lavar as mãos, máscaras e tudo, mas sobretudo deveremos também incrementar o cotidiano com esses tipos de atividades para cuidar tanto dos aspectos físicos como também os aspectos emocionais.